Bem, agora a nossa conversa é sobre pronomes relativos, assunto muito importante hoje nas provas de concursos públicos. Bem, em relação a esse tópico, eu quero que você entenda que pronome relativo é aquele que retoma, é aquele que substitui um antecedente. Então, esse é o conceito de pronome relativo. Toda vez que se usa, portanto, um pronome relativo, está se relacionando esse pronome com o que veio, com o substantivo, portanto, que veio anteriormente na frase. Então, um exemplo, eu digo assim: esse é o homem que eu conheço. Então, nessa frase, esse é o homem que eu conheço. Esse que é pronome relativo por quê? Porque está se referindo a um substantivo anteriormente mencionado, homem, tá bom? Então, esse é o conceito de relativo, ele substitui esse substantivo antecedente. Se eu não usasse o pronome relativo nessa frase, eu repetiria a palavra homem. Quando eu não uso o relativo, eu repito, quer ver? Esse é o homem, eu conheço o homem. Então, para evitar essa repetição desnecessária, deve-se usar o pronome relativo. E aí você suprime, você substitui a segunda ocorrência do substantivo, portanto, pelo relativo. E aí fica assim: esse é o homem que eu conheço. Bom, além disso, além de você ter que saber que o relativo é aquele que substitui um antecedente, é importante também saber lidar com eventuais preposições que venham antes do relativo. Em muitas frases, a presença da preposição antes do relativo será obrigatória. Então, por exemplo, mais uma frase aqui. Se eu digo para você: este é o filme de que gosto, está perfeita essa construção, não é mesmo? Por quê? Porque quem gosta, gosta do livro, não é mesmo? Essa preposição de antes do relativo que, inclusive, é obrigatória. Eu tenho que usar a preposição. Isso porque o verbo exige a presença dela. É a regência do verbo gostar. Quem gosta, gosta de. É claro que coloquialmente você vai ver que as pessoas não usam, mas isso é erro e é erro grave. Então não se pode dizer: esse é o livro que eu gosto, esse é o filme que eu gostei. Não, o filme de que gostei, o livro de que gosto, porque a preposição aqui é realmente obrigatória. Nas provas de concursos públicos, portanto, o grande desafio é você lidar com esses dois conceitos, que são, primeiro, saber que o pronome relativo ele deve ser usado para substituir um antecedente e saber qual preposição usar, se tiver que usar, antes do pronome relativo. Então, eu trouxe aqui para você uma questão que vai servir como ponto de partida para você resolver as outras que estão aqui no livro. Vamos a ela? Vamos lá? Veja, a banca diz assim: está correto o emprego da expressão sublinhada na frase. Então, a banca quer a correta. A correta é letra E. Por quê? Eu vou mostrar a você cada uma das alternativas aí, como foi o raciocínio. Veja, na letra A, há erro, porque o verbo demonstrar não pede essa preposição com. Mas como saber se o verbo pede ou não pede? A dica é colocar a oração adjetiva, ou seja, a oração que vem após o pronome relativo, na ordem direta, buscando se ali há um verbo ou um nome que peça a preposição. Como assim? Veja, alguns demonstram aversão. Então, quem demonstra, demonstra aversão, não demonstra com aversão. O verbo demonstrar aí não pede preposição. Mas como eu descobri? Eu organizei a frase. Eu coloquei a oração adjetiva na ordem. E aí sim eu trabalhei a regência desse verbo. Nesse caso, portanto, o certo teria sido dizer a aversão que alguns demonstram. Entendido? Letra B.
Bom, por que a letra B está errada? Bom, entenda o seguinte. O verbo apoiar não pede preposição nessa frase. Mas como descobrir isso de maneira rápida? Veja, organize a frase que vem após o relativo. Todos devem apoiar os bons efeitos da medida. Todos devem apoiar os bons efeitos. Então, o verbo apoiar não pede a preposição de, não é apoiar dos bons efeitos, apoiar os bons efeitos. Então, certo aí teria sido dizer a prevenção é uma medida cujos, sem esse de, cujos bons efeitos todos devem apoiar. Bom, um detalhe também que eu queria mostrar aqui, aproveitar e mostrar para você na letra B, foi a utilização do cujos, né? Por que o pronome cujos foi utilizado? Porque há, nesse caso, dois substantivos que se relacionam por meio de uma ideia de posse, não é? O cujo comumente é usado para isso, para indicar posse. E indicar posse entre dois substantivos. Mas como ver essa ideia de posse? Você vai ler do segundo substantivo para o primeiro. Então, são os efeitos da medida. Então, você viu aí dois substantivos, aí medida e efeitos, não são dois substantivos? E como ver que há entre eles ideia de posse? Você vai ler do segundo para o primeiro e colocar a preposição de aí para ver se há posse. Olha, efeitos da medida. Há ideia de posse. E quando há ideia de posse, deve-se usar o cujo, que, portanto, vai concordar com o substantivo que vem depois dele, cujos efeitos. Se fosse efeito, seria cujo efeito. Então, o cujos da letra B está perfeitamente utilizado. O problema não foi ele, o problema, repito, foi a preposição de. Então, tem que tirar essa preposição. Na letra C, o que ocorre é que o verbo manifestar também não pede preposição. Como descobrir isso? Coloque a oração que vem após o relativo, a oração adjetiva, na ordem direta. Muitos manifestam a má vontade. Pronto, você viu que o manifestar aí, de fato, não pediu essa preposição de. O certo teria sido dizer, é injustificável a má vontade que muitos manifestam. Na letra D, veja, o erro também está na presença dessa preposição. Isso porque quando você organiza a frase que vem na letra D após o relativo, você consegue perceber isso. Olha, muitos fazem questão de ignorar a prevenção. O verbo ignorar, portanto, não pede essa preposição em. O certo teria sido dizer simplesmente a prevenção que muitos fazem questão de ignorar. E por que a letra E está correta? Porque o verbo duvidar pediu essa preposição de. Quem duvida, duvida de. Como eu sei isso? Organizando a frase. Ninguém duvide da eficácia dos efeitos. Ninguém duvide da eficácia. Quem duvida, duvida de. Essa preposição aí, portanto, é obrigatória. E por que esse cuja? Bom, o cuja está aí também relacionando dois substantivos, estabelecendo entre eles ideia de posse. Como ver isso? Vamos lá? Eficácia dos efeitos. Eficácia deles. Por isso, o pronome correto a ser utilizado é de fato o pronome cuja. A letra E está correta. Bom, então fechando aqui comigo, veja. Eu quero que você entenda, portanto, que a letra E estava correta em relação a dois fatores. O primeiro é a escolha do pronome relativo. E o segundo é o uso da preposição antes desse relativo. Então, nas questões, toda vez que você for julgar uma assertiva como correta ou não, você tem que pensar nesses dois tópicos. Bom, primeiro, você vai avaliar se o pronome relativo foi bem utilizado. Depois, você vai pensar na presença da preposição. E aí, para saber se a preposição deve ou não ser utilizada, não esqueça, você vai colocar a oração adjetiva na ordem direta. E vai trabalhar a regência ali da frase. Se o verbo ou um nome, pode ser um nome também,
pede a preposição, essa preposição deverá vir antes do relativo. Entendido? Então continue treinando. Eu já volto com mais questões. Até já!